Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Frederico Braga e hoje vamos falar de um livro que aí pode não agradar tanto os católicos, os religiosos de forma em geral e também os ateus. Vamos falar de Out of Your Mind, de Alan Watts. Bem, antes de mais nada eu gostaria de dizer que o que eu vou falar aqui expressa o pensamento do autor, tá certo? E nem sempre o pensamento dos autores que eu falo aqui tem a ver com o meu próprio pensamento. Alan Watts é um filósofo que nasceu na Inglaterra e morreu nos Estados Unidos em 1973. Portanto, ele é o que chamamos de filósofo contemporâneo. Ele ficou grandemente conhecido pelo estudo da religião comparada. Foi ele um dos pioneiros a trazer o estudo da religião oriental para o Ocidente. E ele fez o seu mestrado em teologia, ou seja, é um cara que filosoficamente entende bastante sobre religião. Este livro foi o primeiro contato que eu tive com o filósofo, apesar de já ter visto algumas citações a ele na internet. O Out of Your Mind, ou, em tradução, o Fora da Sua Mente, é um livro que tem uma clareza e uma simplicidade muito característica aos filósofos contemporâneos. Bem, e ele trata de um tema que não agrada muitas pessoas, que é a religião. Temos que ter a mente aberta para aprender coisas novas. Quer você concorde com elas ou não, tá certo? Então, gente, não precisa mandar eu ler a Bíblia aqui nos comentários, tá bom? E no capítulo 1, ele já vem com o pé na porta, ele já mostra a que veio. Só que ele é diferente, por exemplo, do Richard Dawkins. O Richard Dawkins mete o pau em qualquer religião, não quer nem saber desse conceito de Deus, fala que é completamente um delírio isso. Ele não concorda com o pensamento religioso atual que prevalece no Ocidente, que é esse pensamento que tem a base da Bíblia, e também não concorda com os ateus, no seu positivismo e no seu racionalismo extremo. Ele bate de frente com essas duas linhas que são as que prevalecem aqui no Ocidente para trazer uma nova linha, uma linha oriental de pensamento que é o taoísmo. Ele vai de encontro ao pensamento que prevalece em nossa sociedade ocidental. E ele ataca os dois maiores mitos cosmológicos de hoje. Ele usa a palavra mito não para dizer que não é verdade, mas para dizer que é uma ideia muito poderosa, é uma ideia que está arraigada no nosso sistema lógico de pensamento e também na nossa linguagem. E ele diz que um desafio muito importante é substituir esses mitos por um pensamento mais adequado, satisfatório e sensível. Algo para que possamos experienciar o mundo como de fato ele o é. Bonito isso, né? E quais são esses modelos cosmológicos que ele ataca? É o modelo da cerâmica e o modelo automatizado. O modelo da cerâmica tem a sua origem no livro de Gênesis, que as três principais religiões ocidentais derivam: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Esse modelo traz a figura de que o mundo é um artefato criado por um construtor, por um criador, alguém que dá forma a um vaso de cerâmica ou a um trabalho de madeira. Então, nesse modelo, Deus cria o universo de acordo com o seu plano. O barro por si é algo sem forma, sem inteligência, algo que precisa de uma energia externa, uma fonte externa de inteligência para lhe trazer a vida e lhe dar uma existência. E de onde vem essa ideia do modelo de cerâmica? Vem das culturas monárquicas, onde o rei é o senhor e Deus é o rei dos reis, o rei do universo. Então existe a ideia de que você deve se ajoelhar e se curvar perante o rei. E o próprio desenho de uma igreja mostra isso. A igreja tradicional católica é uma nave onde o altar fica onde seria o altar do rei. Todas as pessoas ficam viradas para o rei e se ajoelham perante o trono. A catedral católica chama basílica, que deriva da palavra grega basileus, que significa rei. Então, a basílica é a casa do rei. E o ritual da Igreja Católica é derivado da corte de Bizâncio. Mas qual é o problema disso? O problema é que esse modelo prevê a divisão da matéria e do espírito. Ou seja, você é um corpo que veio a este mundo e, através do sopro do Criador, você recebeu a vida. Então é como se seu espírito fosse separado da matéria. E a matéria, analisada a fundo, ela não pode ser descrita como matéria a não ser
em relação ao seu comportamento. Ou seja, a matéria só existe em relação a alguma coisa e desempenhando alguma função determinada. E isso nos leva ao segundo mito, que é o mito automatizado. E aqui ele ataca basicamente os ateus cientificistas. É o mito que acredita que a natureza possui suas próprias leis e que não há necessidade de um criador. Porque se a partir da natureza e ao estudo da natureza você consegue fazer hipóteses acertadas sobre o futuro e nessas hipóteses não tem a equação Deus, você não precisa dele para estudar e acreditar na natureza. Então você continua tendo as leis da natureza, mas sem a pessoa que fez as leis. E esse é o modelo automatizado, que desde o começo os átomos se espalharam e através das leis naturais, de uma forma aleatória e randômica, eles foram fazendo interações e chegamos aqui. É como os cientificistas falam, que se você deixar 1 milhão de macacos batendo em máquinas de escrever, eles vão, ao longo de todo o infinito, ter escrito todos os livros possíveis. Mas o autor diz que se adotarmos esse modelo, vamos acabar brigando com a natureza o tempo todo, porque também não pertencemos a este planeta. É como se o ser humano estivesse destacado dentro da natureza. Você, como ser humano, brotou deste planeta, assim como uma maçã brotou de uma árvore. Não é que você veio a este mundo, você veio deste mundo. Você foi gerado aqui. Não tem como separar o espírito deste planeta da matéria. Não tem espírito e matéria. É tudo uma coisa só. E essa é a visão taoísta, a visão do Tao, do todo. E ele diz que, sob a influência desses dois mitos, você não se sente parte desse todo. E não se sentindo parte, você acaba não aproveitando tudo o que este mundo pode lhe oferecer, porque você também é este mundo. O grande desafio desse livro é substituir esse tipo de pensamento por um pensamento mais adequado. Para quê? Para você ser mais feliz, para você viver com plenitude. Bem, essas questões existenciais do Alan Watts acabam caindo pro niilismo. O que é o niilismo? É quando nada mais faz sentido. Você vai simplificando demais as coisas, então tudo é a mesma coisa, nada adianta e você acaba caindo para esse lado de pensamento. Mas ele defendia que não é assim, que as questões são muito mais complexas. Bem, ao longo do livro ele vai desenvolver esse pensamento dele e eu gostaria de recomendar a leitura. É uma leitura bem interessante, é um tipo de pensamento oriental e a lógica do pensamento oriental é diferente da lógica do pensamento ocidental. É muito difícil eu ficar tentando explicar aqui, é mais fácil você ou viajar lá pro Oriente para você ver como é isso. Eu, por exemplo, já fui à Índia e não tem como eu descrever o que é a Índia para você. Você tem que ir lá e você tem que experienciar isso. Experienciar isso. Assim como esse livro, eu recomendo que você o leia. E se você não concordar ao final das contas, tudo bem. Mas pelo menos você abre os seus horizontes de pensamento e você sabe que existem pessoas que pensam de forma coerente e de forma que às vezes não vai ao encontro do que você imagina. Nesses momentos você tem duas opções. Ou você reforça a sua fé e os seus argumentos no que você acredita, ou você vai para outro caminho também, né? Você é livre para poder escolher. Bem, pessoal, se você gostou desse vídeo, pode dar aquela curtida, inscreva-se no canal e agora eu tenho uma surpresa para vocês. Mas essa surpresa eu só vou revelar daqui a uns 2 vídeos aí na frente, beleza? Então fica ligado aí, um abraço e até a próxima. Valeu!